Olá, sejam muito bem-vindos ao Emerge em Pauta, um programa da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Em comemoração aos 30 anos da Emerge, nesta segunda edição, vamos tratar do direito processual civil. Previsto no Código de Processo Civil de 2015 e em diversas outras leis brasileiras, o direito processual civil pode ser definido como um conjunto de normas e princípios jurídicos que ditam as regras a serem aplicadas nos procedimentos judiciais e extrajudiciais de resolução de conflitos de natureza civil. O CPC está em pauta. O tema deste programa são as normas fundamentais do CPC de 2015. E os nossos debatedores serão o desembargador Alexandre Câmara e o juiz federal Rodolfo Hartmann. Obrigada pela presença. Quem dá início ao nosso debate é o diretor-geral da Emerge. Com a palavra, o desembargador Ricardo Rodrigues Cardoso. Inicialmente, saúdo os professores Alexandre Câmara, Rodolfo Hartmann e Stefânia Curtis, que vieram aqui para falar sobre as inovações do Código de Processo Civil de 2015. Pergunto aos senhores, porque é importante ouvi-los, quais as inovações principais que o legislador pátrio trouxe através do Código de Processo Civil atual? Vamos ouvir primeiro o desembargador Alexandre Câmara. Olha, se a gente for definir o que há de mais importante no Código, eu começaria indicando o tema desse nosso debate, as normas fundamentais. Além disso, penso que é muito importante a regulamentação das convenções processuais e o sistema de gerenciamento de casos repetitivos e de formação de padrões decisórios, precedentes e enunciados de súmula. Penso que esses são os pontos mais importantes do Código de 2015. Okay. O juiz federal teria algo a acrescentar? Eu concordo integralmente. As normas fundamentais são cartão de visita do CPC, algumas vezes reproduzem princípios constitucionais e claro, a preocupação também com a gestão, principalmente quanto aos casos repetitivos, de forma a fomentar uma maior segurança jurídica. Okay. Temos algumas perguntas que formulamos para os nossos debatedores em relação às normas fundamentais. E a primeira pergunta diz respeito ao contraditório no CPC de 2015. Tradicionalmente, o contraditório ele é dividido no binômio manifestação e ciência sobre os atos processuais. O que significam as expressões vedação da decisão surpresa, contraditório efetivo, contraditório prévio? Significa o abandono do contraditório tradicional ou não? O que significa, portanto, essas novas expressões no CPC de 2015 em relação ao contraditório, professores? Eu diria que não é propriamente um abandono, mas uma superação. A visão tradicional do contraditório, ele era um binômio, informação e possibilidade de manifestação. A ideia de que as partes deviam ser informadas de tudo o que acontecia e tinham a possibilidade de se manifestar sobre tudo. Mais modernamente no Brasil, na Europa, esse é um movimento que começa nos anos 70 do século passado, surge um terceiro elemento. Então, além da informação e da possibilidade de manifestação, vem o chamado direito à consideração dos argumentos. O direito que a parte tem de ver os seus argumentos levados em conta, realmente respeitados e considerados pela decisão judicial. De modo que a parte, exercendo seu direito ao contraditório, ela passa a ter efetivamente um direito de participar com influência na construção dos resultados do processo. Daí a necessidade dela se manifestar previamente às decisões, a ideia, portanto, de um contraditório prévio, e a vedação de decisões baseadas em fundamentos que não tenham sido previamente debatidos pelas partes, a chamada vedação das decisões surpresa, porque se o juiz se vale de fundamentos que não foram previamente debatidos, então ele construiu a decisão sozinho e, portanto, as partes não tiveram o direito de participação com influência. Então eu diria isso. Em síntese, o contraditório que nós temos hoje é um passo além do que se tinha antigamente. Okay. Doutor Rodolfo? Eu somente acrescentaria que além dessa concepção de também, pelo jurisdicionado, pelo cidadão, melhor exercer seus direitos, isso acaba também contribuindo para uma prestação jurisdicional de melhor qualidade. Argumentos vão ser apresentados previamente, serão sopesados, a decisão será mais justa, e isso também, em tese, pode até estimular que não haja recurso. O Código tem até uma preocupação com recurso protelatório, em punir. Então, acho que realmente fecha bem e contribui para uma melhoria não apenas do lado do jurisdicionado, mas também para a qualidade do serviço jurisdicional. E se eu posso acrescentar uma coisa,
existem estudos em vários sistemas jurídicos que mostram que quanto mais efetivo o contraditório no primeiro grau, menor é o índice de reforma das decisões. E isso acaba gerando uma diminuição das taxas de recorribilidade. Então a gente tem casos em que os índices de reforma das decisões se tornaram tão baixos que hoje em dia os tribunais de segundo grau têm uma carga de trabalho infinitamente menor do que tinham 10 ou 20 anos atrás, exatamente por conta da melhoria da qualidade do contraditório no primeiro grau de jurisdição. Isso atende também o princípio da confiabilidade, né, em relação ao Poder Judiciário, trazendo decisões mais seguras, né, em relação ao jurisdicionado. Sem dúvida. Ok. Temos aqui uma segunda pergunta, que diz o seguinte: a cooperação foi consagrada como norma fundamental de acordo com o artigo 6º do CPC. Em que consiste o princípio da cooperação, desembargador Alexandre Câmara? Olha, a cooperação, do modo como ela está no Código, ela está diretamente ligada ao próprio princípio do contraditório. Ela é, a rigor, um corolário, uma consequência da forma como o contraditório está construído no Código. Sempre que eu vou falar de cooperação, eu gosto de começar dizendo o que ela não é. Acho que isso acaba sendo mais importante, né? Porque a palavra cooperação dá a ideia de ajuda. Então pode ficar a impressão de que os sujeitos do processo têm que se ajudar mutuamente. E é claro que não é isso, né? A gente não pode achar que pessoas entre as quais existe um litígio, que estão ali num conflito, vão uma ajudar a outra, porque uma quer derrotar a outra, né? É claro que o autor não vai ajudar o réu e o réu não vai ajudar o autor. Seria ingênuo acreditar nisso. Na verdade, a ideia é que todos têm que participar juntos da construção do resultado do processo. A ideia de que o processo deve ser uma comunidade de trabalho, em que cada um tem um papel a cumprir, mas deve cumprir esse papel da melhor maneira possível. Então, para dar um exemplo simples, há um dispositivo do Código que diz que o juiz pode convidar as partes a melhor esclarecer as suas alegações. Porque às vezes acontece, o professor Rodolfo deve ver isso muitas vezes, da gente ler petições que não são claras, a gente não sabe exatamente o que a parte quer. Então, o juiz não pode simplesmente dizer, não entendi, logo não concedo. Ele tem que chamar a parte e dizer assim, olha só, não entendi, me explique melhor. Seja mais claro para eu poder decidir se você tem direito ou não tem. De outro lado, o juiz também tem um dever de ser claro, né? Então, se o juiz profere uma decisão que é obscura, que é incompreensível, a parte pode impugnar dizendo, não entendi, esclareça o teor da sua decisão. E é claro que isso é só um exemplo, né, de como nós devemos ter ali uma comunidade de trabalho em que todos devem atuar da melhor maneira possível para se construir o melhor resultado possível. Seria uma atividade compartilhada o processo, certo? Exatamente. Professor Rodolfo Hartmann, qual a sua opinião em relação ao princípio da cooperação e já antecipando a próxima pergunta, fazendo um paralelo com o princípio da boa-fé, se há ou não similitude entre os dois princípios, se é a mesma coisa, se não é? O senhor poderia nos esclarecer, por favor? A questão da cooperação, até acrescentar, ela também reforça, até estimular esse tipo de relacionamento entre Estados estrangeiros com o Estado brasileiro. A cooperação jurídica internacional, ela também vem muito forte no CPC, das mais variadas formas, por exemplo, colheita de prova, o auxílio direto passa a ser previsto, e também a própria cooperação entre órgãos nacionais. Tudo isso bem disciplinado, favorecendo um resultado mais equilibrado, mais efetivo e justo para o processo. E quanto à cooperação, ela sim relaciona-se também com a boa-fé entre os participantes do processo. É um código que ele, por alguns momentos, ele inclusive mantém sanções por comportamento desleal e cria outras também. Então, por exemplo, temos uma multa chamada ata tentatória à dignidade da justiça, que tem vários fatos novos tipificados para desestimular uma postura desleal que possa frustrar esse objetivo do Código. Okay. Desembargador, tem um acréscimo para fazer em relação ao princípio da boa-fé? Com relação à boa-fé, acho, assim como o professor Rodolfo falou, que há uma ligação direta entre boa-fé, cooperação, contraditório, porque se a gente fala aqui de boa-fé como princípio, a gente está falando fundamentalmente de boa-fé objetiva. E, portanto, a gente está falando de confiança em padrões de comportamento, né? Ora, se a gente quer que todos os sujeitos do processo atuem juntos na construção do resultado, então a gente está dizendo que os comportamentos que eles tenham ao longo do processo vão ser valorados juridicamente. E é preciso reconhecer que o modo como uma pessoa se comporta numa relação
faz com que as outras pessoas depositem confiança nesse comportamento. Então, a boa-fé vai vir, por exemplo, para impedir comportamentos contraditórios no processo. A gente pode pensar, por exemplo, no caso da parte que, diante de uma decisão que lhe é desfavorável, cumpre essa decisão sem nenhuma ressalva, sem nenhuma reserva, simplesmente vai lá e cumpre. E depois quer recorrer dizendo que a decisão estava errada. Não pode, isso é comportamento contraditório. De outro lado, imaginemos o caso do juiz, que diz que a parte não pode produzir uma determinada prova, porque aquela prova não era necessária para o julgamento da causa, e depois julga contra essa mesma parte porque ela não produziu prova. Isso também é comportamento contraditório. Então, a gente tem que ver no princípio da boa-fé uma forma de, normativamente, se melhorar a qualidade da atuação de todos os que participam do processo. E daí a ligação entre boa-fé e cooperação e contraditório. Perfeito. Para a próxima pergunta. Quais normas fundamentais podem ser encontradas no artigo 11? Permitam-me a leitura do artigo 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade. Desembargador, por favor, quais as normas podem ser encontradas aqui nesse artigo? Eu acho que aí a gente tem basicamente dois princípios. O princípio da publicidade do julgamento e o princípio da fundamentação das decisões judiciais, né? Ambos provêm da Constituição. A Constituição tem um dispositivo que diz exatamente isso. Serão públicos todos os julgamentos e fundamentadas todas as decisões. Então a gente tem aqui dois princípios que estão reunidos. De um lado, então, uma garantia de que todos os julgamentos do Poder Judiciário são públicos, com a única ressalva daqueles processos que, por força de previsão legal, tem uma publicidade mitigada, aquilo que se costuma chamar de segredo de justiça, né? Eu costumo dizer que segredo de justiça não é segredo, porque tem tanta gente que fica sabendo, né? O autor, o réu, o advogado do autor, o advogado do réu, os estagiários dos escritórios, o juiz, o promotor, o servidor, o desembargador, é tanta gente que não é segredo, mas na verdade é uma publicidade mitigada, porque não há um amplo acesso de qualquer pessoa àquele processo. Mas tirando isso, os julgamentos são absolutamente públicos. O Brasil é o único país de que eu tenho notícia que transmite sessão de julgamento ao vivo pela televisão. Tive recentemente a notícia de que haveria isso também na China. Mas como, enfim, não se trata exatamente de um Estado democrático de direito nos moldes ocidentais, pelo menos, né? Então a gente pode no máximo dizer que o Brasil é o único país ocidental e democrático que transmite julgamentos ao vivo. Isso não existe em nenhum outro país do mundo, mas no Brasil a publicidade da deliberação é uma garantia. Então qualquer pessoa pode entrar numa sala de sessões de um tribunal qualquer e assistir aos integrantes desse tribunal deliberando, discutindo o caso. Isso não é assim no resto do mundo. E a gente com isso não tem um sistema que nem melhor nem pior do que os outros, ele é simplesmente diferente, né? Mas no resto do mundo a deliberação é secreta e o resultado é tornado público. No Brasil o próprio ato de deliberar é público, e uma garantia de fundamentação das decisões que é uma garantia absolutamente essencial para qualquer Estado democrático de direito. Não há Estado democrático de direito que não tenha essa previsão. E aí nós temos uma garantia de que as decisões sejam justificadas. Quando o juiz ou um tribunal vai proferir uma decisão, ele tem que tentar proferir a melhor decisão possível. Fala-se metaforicamente de uma decisão correta. A decisão correta é uma metáfora. A decisão correta é a melhor decisão que a gente podia proferir. Porque, claro, sempre alguém vai discordar, achar que a minha decisão não é a melhor, enfim. Mas metaforicamente é isso. Eu tenho que produzir a melhor decisão que eu posso. Mas como é que eu demonstro que a decisão que eu proferi era a melhor decisão que podia ter sido proferida? Eu preciso justificá-la, eu preciso fundamentá-la. Então, a exigência de fundamentação é a exigência de que a gente sempre profira a melhor decisão possível. Para encerrar essa resposta, para ela não se alongar muito, tem uma imagem que eu gosto muito, que é usada por um xará meu, um professor de Minas Gerais, o professor Alexandre Bahia. Ele diz que proferir uma decisão não é como ir à feira comprar um cacho de banana. Se bem que, diz ele, quando a gente vai à feira comprar um cacho de banana, a gente quer comprar o melhor cacho de banana que a gente encontra. Então, quando a gente vai proferir uma decisão, a gente tem que procurar proferir a melhor decisão que a gente pode. Perfeito. Professor, sim, sua opinião sobre o artigo 11, por favor. Isso. De um lado, ele trata da publicidade. A publicidade
ela é reforçada em outras normas do próprio CPC. Existe agora a possibilidade autorizada até da própria parte, independentemente de autorização judicial, gravar a própria audiência, áudio e vídeo. Isso deixa muito claro, juntamente com a ideia de melhor fundamentação, principalmente uma ideia de transparência dentro do Poder Judiciário. O Poder Judiciário tendo que fundamentar suas decisões após permitir um contraditório. Ao mesmo tempo, essa publicidade fica muito clara em uma norma logo posterior a esse artigo 11, que é o artigo 12, também dizendo que existe preferencialmente uma pauta para os próprios magistrados proferirem as suas decisões. Então, não vou escolher que eu quero um processo mais fácil ou mais difícil. A publicidade também se insere dentro dessa questão, uma transparência maior ao jurisdicionado de como é prestada a atividade jurisdicional. Ok, perfeito. Para encaminharmos ao final, a última pergunta diz respeito ao princípio da inafastabilidade da prestação jurisdicional, que também foi inserida no CPC, no artigo 3º. Eu queria que os senhores comentassem a relação do princípio da inafastabilidade com a mediação, a conciliação e outros métodos alternativos de solução de conflitos. Por favor, professor, desembargador. Bom, primeiro nós temos uma garantia constitucional de que nenhum tipo de demanda pode ser subtraído do controle do judiciário. Então, em português bem claro, que isso quer dizer que qualquer pessoa pode levar ao judiciário qualquer causa e vai ter direito de obter uma resposta. Se a resposta vai ser favorável ou desfavorável é outra conversa, mas é claro que ela tem um direito a uma resposta. De outro lado, e aí se inserindo num movimento que também já vem muito lá de trás, o Brasil valoriza outros métodos de resolução de conflitos, como a arbitragem, a mediação, a conciliação, que são expressamente mencionados no Código, mas tem outros, como a negociação direta, enfim. Há uma valorização desses métodos, tem que existir, e me parece que nós temos de caminhar cada vez mais para uma inversão desse raciocínio. A gente foi treinado a vida inteira para dizer que os conflitos se resolvem no judiciário, mas existem métodos alternativos. Eu tenho dito já há alguns anos, já bem antes do Código, já vinha dizendo isso, que a gente tem que inverter essa lógica. A gente tem que dizer, olha, quando pessoas têm um conflito, elas podem resolver por mediação, por conciliação, por negociação direta, por arbitragem. Tem vários modos muito adequados de resolver conflito. E, na verdade, para cada tipo de conflito, um método se revela mais adequado do que outro. Agora, quando elas não conseguirem resolver os seus conflitos por esses métodos mais adequados, tem uma alternativa. A alternativa é via o judiciário. A gente tem que inverter essa ordem. A gente tem que mostrar para as pessoas que o judiciário é para onde você vai quando você não conseguiu resolver o seu conflito de outro jeito. E não achar que a gente vai para o judiciário, mas se o judiciário não estiver dando uma resposta adequada, aí a gente pode ter uma alternativa. Não, a gente tem que inverter isso. A verdadeira via alternativa é a do judiciário. Parece-me uma maior responsabilização de cidadania, né? Para que os jurisdicionados eles tenham mais ciência, consciência do próprio poder, né, de solução dos conflitos. Claro, isso gera um empoderamento das partes, que vão poder buscar a solução dos seus conflitos por si próprios e pelos caminhos que lhes parecerem mais adequados. Sempre lembrando que a porta do judiciário está aqui aberta para quem não conseguir resolver os problemas de outro modo. Okay. Professor Rodolfo Hartmann, sua opinião a respeito da mediação, conciliação e a inafastabilidade? Sim, tudo isso mencionado nesse artigo 3º, né? De um lado reproduzindo a garantia constitucional da inafastabilidade, mas também permitindo a mediação, a conciliação, a arbitragem. O Código, ele inclusive tenta estimular bastante essa nova mentalidade, cria uma audiência de conciliação e mediação, que seria obrigatória quando já se está no judiciário, a princípio para ser realizada nesses centros de conciliação e mediação por profissionais realmente da área, e isso pode, aos poucos, ir fomentando uma mudança de cultura, que na próxima vez o advogado, o patrono, em vez de já encaminhar a questão para o judiciário, primeiro tente resolver em uma câmara de conciliação e mediação. Talvez os custos, os resultados sejam melhores para as partes envolvidas do que jurisdicionalizar imediatamente. Perfeito. Senhores, esses eram os apontamentos. Desembargador Alexandre Câmara, professor Rodolfo Hartmann, muito obrigada pela presença de ambos. E o Emerge em Pauta fica por aqui.